A ciência moderna gasta dezenas de bilhões de dólares construindo essas maravilhas tecnológicas gigantes, né? Com certeza, tipo o telescópio James Webb. Exato. Lançando sondas para os confins do sistema solar, vasculhando o cosmos inteiro atrás de qualquer sinal de rádio. Tudo isso para tentar responder aquela grande pergunta, né? Pois é, a maior pergunta da humanidade. Será que existe vida inteligente lá fora? A gente olha para essa imensidão do espaço esperando encontrar os nossos vizinhos cósmicos. Mas, na nossa imersão de hoje, a gente vai por um caminho bem diferente. E se um dos textos espirituais mais complexos do século XX disser que a gente está apontando os telescópios para o lado completamente errado? Nossa, essa é uma provocação e tanto. E mais do que isso, e se ele afirmar que o próprio universo físico, nem sequer existe da forma que a gente pensa? O buraco é bem mais embaixo. E é exatamente isso que acontece quando a gente pega a filosofia de um curso em milagres e tenta aplicar nessa questão da exploração espacial. Para quem está acompanhando a gente e não conhece tão a fundo, as fontes que a gente está usando hoje são os manuscritos e o texto do curso, certo? Exatamente. E o material desse texto, ele opera num sistema de pensamento que é extremamente radical. Radical como? Então, para entender qualquer coisa sob a ótica desse livro, a gente precisa abandonar totalmente a ideia de que o mundo físico e o espiritual coexistem. Ah, tá. Não é tipo uma mistura dos dois. Não, de jeito nenhum. A premissa central ali é que existe só uma realidade suprema, que é puramente espiritual, imutável e sem forma. Certo. E onde entra o nosso universo nisso? As galáxias, os planetas? Aí que tá. Tudo que os nossos olhos veem, tudo que os nossos telescópios captam, pertence a uma categoria totalmente diferente. É uma ilusão. Nossa, tentar encaixar a vida extraterrestre nessa visão de mundo deve virar nossa cabeça do avesso, né? Totalmente. E tem um detalhe que você percebeu lendo as fontes que é muito curioso sobre isso. Ah, sim. O que eu acho mais irônico nessa história toda, se a gente pegar as milhares de páginas do texto do curso e procurar pelas palavras alienígena ou extraterrestre... O resultado é zero, né? Zero. O texto simplesmente não menciona a vida em outros planetas. Nenhuma vez. Aham. E ainda assim, a base metafísica que ele constrói é tão vasta, tão intransigente na lógica dela, que acaba dando uma resposta definitiva para essa questão. Exato. Então, para quem quer entender isso rápido, sem se afogar naqueles jargões filosóficos super complicados, a nossa missão hoje é bem clara. Vamos desvendar o cosmos, mas não através da astrofísica. Isso. A gente vai investigar o poder e as ilusões da mente. Porque, segundo o texto, a mente é a única coisa que realmente tem poder de causa. Sabe, o mundo físico, as estrelas, é tudo apenas um efeito. Então, se a gente quiser entender como o curso lidaria com os seres alienígenas físicos, não adianta tentar imaginar como seria o corpo deles primeiro. De jeito nenhum. O primeiro passo é entender o que é o próprio espaço onde esses seres supostamente viveriam. Ah, a gente precisa entender do que o palco é feito antes de olhar para os atores. Exatamente isso. Ok, vamos desvendar isso então, porque tem um obstáculo enorme logo de cara. A ideia que o texto propõe sobre o universo físico é muito difícil de engolir. Não é para qualquer um. O material afirma que o planeta Terra, o nosso Sol, a galáxia de Andrômeda e aquela estrela lá no fim do universo que a gente mal consegue ver... Tudo isso é a mesma ilusão. Cara, como assim? Não existe absolutamente nenhuma diferença de realidade entre o chão que a gente pisa e um exoplaneta a 10 bilhões de anos-luz. Nenhuma diferença. E para entender o porquê, a gente tem que olhar para como o texto define a criação. Tem uma citação específica sobre isso, não tem? Tem, e ela é a âncora para toda essa nossa discussão de hoje. A frase exata diz o seguinte: Deus criou apenas o eterno e tudo que você vê é perecível. Caramba, peraí, deixa eu processar isso. Deus criou apenas o eterno e tudo que você vê é perecível. Essa linha cria um limite que não dá para cruzar na filosofia deles. Isso significa que, se algo tem um começo e um fim, se desgasta com o tempo, não foi criado por Deus? Precisamente. E pensa no que a astrofísica diz sobre o universo. As estrelas nascem e morrem, né? Sim, planetas explodem, esfriam. Exato. O cosmos inteiro está sujeito à entropia, ao tempo. Então, sobre essa lógica rigorosa do texto, o cosmos físico inteiro não é uma criação divina.
A matéria não tem origem no divino, então. Não, o texto argumenta que o mundo físico é uma projeção gigante. Tem até uma parte que descreve o cosmos literalmente como a imagem exterior de uma condição interior. Imagem exterior de uma condição interior. Sabe, isso me lembra muito a ideia de um jogo de realidade virtual. Ah, essa analogia é muito boa. Como você imagina isso? É tipo assim, imagina que a mente colocou um óculos de realidade virtual super avançado, aí a gente olha para as montanhas e oceanos da Terra e acha que esse é o nível 1 do jogo. A nossa realidade base, né? Isso. Aí a ciência avança, a gente constrói sondas espaciais e detecta um novo sistema solar muito distante. E a gente acha que descobriu algo novo. Exatamente. A tendência natural é achar que descobrimos um aspecto novo da realidade. Mas usando a lente do curso, a gente não descobriu realidade nenhuma, né? Nenhuma. A gente só fez o computador renderizar uma fase nova do mesmíssimo jogo. É só mais cenário. Perfeita, só mais cenário mesmo. Mas o que é fascinante aqui é a gente ir um pouco mais fundo e entender o motivo pelo qual a mente construiu esse jogo. Porque não foi para se divertir, eu imagino. Longe disso. Na visão da obra, o espaço e o tempo não têm sentido por si mesmos. A teoria é que a mente original, fora do tempo, acreditou numa ideia meio absurda. Que ideia? A ideia de que ela poderia se separar da sua fonte, de que poderia existir por conta própria, sabe? E isso deu ruim. Deu muito ruim. Essa crença gerou um terror absoluto e uma culpa esmagadora. E o que a mente faz quando está apavorada com a própria culpa? Ela tenta fugir, se esconder. Exato. O universo físico foi o esconderijo que a mente inventou. Pera, o universo inteiro é um esconderijo. Aham. Ela pegou essa crença na separação e projetou tudo isso para fora. É por isso que o espaço é tão vasto e assustador. Entende? Nossa! Então aquelas distâncias em anos-luz, aquele vácuo imenso entre as galáxias... Nada disso é um espaço físico real. É a mente dividida, projetando a própria fragmentação. Caramba, ela pegou a distância que ela acha que tem de Deus e desenhou na forma de um cosmos gigante. Sim, as galáxias distantes são as imagens dessa distância psicológica. O universo é só o retrato de uma mente estilhaçada, lidando com medo. Cara, isso dá um nó na cabeça, porque, historicamente, quando a gente olha para o espaço, a gente sente admiração ou aquele choque existencial de ser insignificante, né? O famoso pavor cósmico. Pois é, mas o que você está explicando vira esse jogo completamente. O tamanho do universo é uma tática de intimidação que a mente criou contra si mesma. Exatamente. A distância daqui até um planeta habitável não é uma barreira física. É uma barreira psicológica disfarçada de espaço escuro. E por ser só um disfarce psicológico, encontrar vida nesse espaço não muda a ilusão em nada. Ah, porque tá tudo dentro do mesmo pacote, né? O texto é muito claro dizendo que não existem ordens de realidade nas ilusões. Uma ilusão de ótica no seu quarto e uma ilusão do tamanho de uma galáxia têm o mesmo nível de irrealidade. Ou seja, se a humanidade descobrir um planeta cheio de vida alienígena amanhã, a gente não está expandindo a realidade. Não, a gente só está folheando a próxima página do nosso catálogo de ilusões. Nossa, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque isso nos obriga a fazer uma pergunta inevitável. Sobre os corpos? Sim, se os planetas e estrelas são hologramas projetados por uma mente que está dormindo, peças do cenário, para esconder a culpa. Aham. Como ficam os seres biológicos? O que a metafísica do texto diria sobre os hipotéticos alienígenas físicos lá nesses mundos? Se o palco é falso, os atores também são, né? A resposta curta é sim, são falsos, e a resposta longa é onde a filosofia do texto fica implacável. Implacável como? Explica isso melhor. A natureza do corpo humano já é desconstruída o tempo todo nos manuscritos. O corpo não é visto como uma criação natural ou divina. Ele é visto como uma invenção do ego, certo? Então, os corpos alienígenas operariam exatamente sobre as mesmas regras que os nossos. Mas espera aí, o corpo humano é totalmente adaptado à Terra. Gravidade, oxigênio.
Um corpo alienígena poderia ser inimaginavelmente diferente. Poderia, mas essas diferenças biológicas para o curso são só distrações superficiais. Sério. Mas a ficção científica adora brincar com isso. Sim, mas a definição de corpo no texto é funcional, não anatômica. Ele é definido puramente como um dispositivo de aprendizado. Dispositivo de aprendizado? Tem mais alguma definição assim? Tem um trecho que chama o corpo de o símbolo do que você pensa que é. Ele não tem vida própria. Ele só existe para limitar a mente, então. Perfeito. A função dele, sob o ego, é ser uma cerca. Fazer a mente acreditar que está presa numa casca, isolada das outras e vulnerável ao universo. Cara, isso joga no lixo tudo que a cultura pop ensinou pra gente sobre extraterrestres. Todas aquelas teorias de biologia especulativa caem por terra. Exato, a gente fica imaginando criaturas de energia plasmática, seres de silício, aliens com dezenas de tentáculos. Gente se comunicando por feromônios ou cores, né? Sim, a gente é obcecado pela forma. Mas a lógica desse material diz que não importa se o ser respira metano ou tem 3 corações. Não importa mesmo. Qualquer biologia exótica seria só uma embalagem diferente para a mesma limitação, que é a crença na separação. Isso levanta uma questão importante. Porque um alienígena com tecnologia de dobra espacial e telepatia ainda estaria acreditando na mesma ilusão. Que mentes podem estar separadas em corpos diferentes. Sim, é uma fantasia biológica inédita, super legal para os cientistas, mas que só serve para sustentar o mesmo erro metafísico de sempre. É muito louco pensar que mesmo se a gente achar uma espécie que já viajou pelo universo inteiro, do ponto de vista existencial, eles estão no mesmo barco furado que a gente. Exatamente no mesmo barco. Mas vem cá, se o ego construiu o corpo só para manter a gente separado e com medo, tem alguma saída? Tem. O texto dá alguma utilidade real para esses corpos enquanto a gente ainda acredita que está neles, seja um corpo humano ou de ET? Dá sim. E aqui o conceito de propósito muda tudo. O livro explica que tem 2 formas de usar o corpo no sonho, dependendo do guia que você escolhe. A gente falou do ego, que usa o corpo para atacar e separar, certo? Isso. O ego usa o corpo para provar que a gente é vulnerável, diferente dos outros e mortal. O corpo como prova da nossa mortalidade. E qual é a alternativa? O Espírito Santo, o texto descreve ele como a voz da sanidade na nossa mente. E ele não destrói o corpo do nada, ele reinterpreta o propósito dele. Ah, ele dá uma função nova para o corpo. Exato. O corpo deixa de ser a nossa realidade e vira só um meio de comunicação temporário. Entendi. Uma ponte para alcançar as outras mentes que também estão dormindo. Isso, vira uma ferramenta para estender o perdão e desfazer a ilusão de que a gente está isolado. Então, trazendo isso para o nosso cenário espacial. Imagina que amanhã um monte de naves desce do céu e a gente faz o primeiro contato com os seres de outra galáxia. O propósito dele seria exatamente o mesmo que o nosso. Aham. O Espírito Santo não ia dar a mínima para como o motor de antimatéria da nave deles funciona, né? Nenhuma. A única função útil desses corpos alienígenas seria ser uma oportunidade para eles e nós nos conectarmos e nos perdoarmos. Sensacional. Não importa se o contato é com aperto de mão, sons estranhos ou telepatia. O que importa é a comunicação verdadeira. Uma vez que o contato espiritual acontece e a conexão é restaurada, tanto o corpo humano quanto o do extraterrestre perdem a utilidade. Eles são tipo umas muletas. Quando a mente finalmente aprende a andar de novo, a muleta já não serve para nada. Essa analogia é perfeita. É o triunfo do conteúdo sobre a forma. O texto bate muito nessa tecla. A cura real só acontece quando a gente percebe que só a mente se ilumina. A matéria física é muito inerte para entender a verdade, né? Muito densa, não entende nada. No fundo, a mente que anima um caixa de banco aqui na Terra e a mente de um viajante interestelar de Alfa Centauro São a mesma mente. são feixes da mesma mente única que dormiu e está sonhando com o exílio. Focar nas diferenças culturais e biológicos deles seria cair na armadilha do ego. Só para distrair a mente para fora e não olhar para dentro. Cara, e a gente faria
Exatamente isso. Imagina o caos se rolasse um contato oficial. Ia ser o maior evento da história. Os governos, a ciência, iam parar tudo para dissecar o DNA deles, aprender a tecnologia. A gente ia transformar a descoberta numa idolatria. Com certeza. A gente estaria catalogando sintomas e sombras, achando que é o máximo. Enquanto a doença original, que é a mente achando que está separada, ia continuar lá, intocado. Intocada e até reforçada, na verdade. E isso me leva a pensar sobre o futuro da exploração. Se as galáxias são projeções de medo e os ET são só distrações biológicas, o que a gente faz com o espaço sideral? É, o que sobra. A gente simplesmente para de explorar. Então, se conectarmos isso ao quadro geral que o curso traz, a recomendação é uma reversão total do que a gente valoriza hoje. 180 graus. Literalmente, o foco não é mandar robôs para cavar Marte, o foco é que nós precisamos transcender as estrelas e não explorá-las. Transcender as estrelas. Uau! Isso vai contra tudo que a ficção científica prega. Sim, a jornada real não precisa de naves ou bilhões de dólares. A exploração é puramente interior. É desfazer a culpa e acordar do sonho do cosmos. Para mim, que cresci vendo Star Trek, documentário de astronomia, a ideia de que viajar para as estrelas não é o ápice da nossa evolução é um banho de água fria. É, porque a sociedade ensina que se não colonizarmos o espaço, falhamos. Mas o texto diz que estamos procurando a eternidade no lugar mais perecível de todos. Faz sentido. E nas fontes, Jesus instrui algo bem específico sobre isso, não é? Sim, tem uma instrução direta para olharmos além do corpo, além do sol e das estrelas. Além do sol e das estrelas, não é metáfora, então. Não, é um método. É para tirar o nosso investimento mental do universo físico e a promessa que o material faz para quando a mente acorda é avassaladora. O que ele promete. A frase diz assim: as estrelas desaparecerão na luz e o sol que abriu o mundo para a beleza desaparecerá. As estrelas desaparecerão na luz. Cara, é muito difícil até de visualizar isso. O universo inteiro some. Some. Quando o conhecimento pleno ressurge na mente, todo esse universo dos telescópios deixa de ser necessário e desaparece. Mas isso seria tipo uma destruição cataclísmica? Não, não é o fim do mundo dos filmes. É como as imagens de um sonho que vão desvanecendo quando você abre os olhos de manhã, sabe? Entendi. Sem pânico, só dissolve. E para entender como isso rola, sem dar medo, a gente tem que ver a diferença que o livro faz entre percepção e conhecimento. Ah, legal. Como funciona essa diferença? O que a gente usa hoje é a percepção. Ela serve para medir distância, separar frio do quente, dividir o seu corpo do meu. Ela pressupõe que está tudo fracionado. Ela depende do contraste para funcionar. Isso. Mas no estado do céu, ou conhecimento natural, tudo é um. Absolutamente um. Não tem formas, divisões, eu e você. Então a percepção simplesmente não tem como existir dentro dessa unidade total. Exato. O texto fala que a percepção vai ser inútil quando for aperfeiçoada pelo perdão. Aperfeiçoada pelo perdão. E como a gente chega lá? Quando a mente humana olhar para todo mundo, seja humano na Terra ou um alienígena hipotético, sem julgar, só com amor absoluto. Reconhecendo a mesma luz por trás de qualquer corpo. Isso. Aí, a percepção atinge o limite dela e simplesmente evapora. A luz do céu, que o texto fala, não é um lugar físico. Não é um paraíso nas nuvens ou numa galáxia. Elas só serviam para iluminar as ilusões no escuro do sonho. Sem sonho, para que estrela? Uau! Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? A gente achou que o próximo passo evolutivo era a exploração galáctica. E não é? Mas fica claro que, sob as lentes de um curso em milagres, o ápice da evolução é chegar num estado de perdão tão grande que a gente percebe que não tem espaço exterior nenhum para explorar. Não tem para onde ir. Isso é a salvação para eles, né? A salvação não vai descer do céu num disco voador trazendo energia infinita e curas de doenças. De jeito nenhum. A salvação é só curar a mente que sonha com a existência do cosmos. O que torna os detalhes de onde os corpos operam totalmente irrelevantes. Exatamente. Se o corpo pega ônibus em São Paulo ou viaja num tubo de energia em Sirius, o dilema da mente é o mesmo. O vazio, o medo, a necessidade de perdão
e de voltar para a fonte divina. Isso tudo é resolvido dentro da mente, não mudando de planeta. Perfeito. É o resgate do poder para dentro, né? Sim, e para quem está ouvindo a gente, isso tira um peso enorme das costas. A gente sofre com essa insignificância de ser um grão de poeira num universo frio e sem sentido. E a resposta é que nós somos a vasta mente que inventou esse palco todo. O universo não tem poder sobre a mente. Ele é só o efeito. Cara, isso é muito libertador. É sim. Mas olha, tem um último pensamento muito provocativo para a gente deixar para quem está acompanhando. Opa, Amanda? Se o universo material inteiro é só um sonho defensivo do ego para manter a gente fragmentado, o que seria na prática uma descoberta oficial de vida alienígena hoje? A gente estaria mesmo encontrando nossos irmãos intergalácticos? Ou será que esse contato seria a invenção suprema da próxima projeção do ego coletivo? Caramba. Criar o outro definitivo. Exato! O ego vive de separação e medo. Um contato alienígena ia dar para ele a narrativa perfeita de um nós contra eles numa escala cósmica. Ia ser a maior distração tecnológica de todos os tempos. Para a humanidade continuar fascinada ou com medo do que está lá fora. Garantindo que a gente continue grudado nos telescópios e esquecendo completamente de olhar para dentro. Que é o único lugar onde o despertar de verdade está esperando por nós. Essa possibilidade é de arrepiar. Vira tudo de cabeça para baixo. Muito. A gente sempre achou que as estrelas iam trazer nossos salvadores e as respostas de quem nós somos. E a resposta não está a anos-luz de distância. E definitivamente não está na biologia de seres de outro planeta. A resposta para o universo inteiro é só acordar de quem está sonhando com ele. Bom, muito obrigado por esse mergulho profundo hoje e por nos forçar a questionar a maior das nossas ilusões. Eu que agradeço, é sempre fascinante explorar essas ideias. E a todo mundo que está com a gente. Da próxima vez que vocês olharem para o céu escuro e se perguntarem se estamos sozinhos, lembrem-se de que a escuridão é só uma tela e o filme já está prestes a terminar. Até a próxima.